Hoje nós estamos continuando a nossa série no livro de Daniel. E a gente está no capítulo 7 de Daniel hoje à noite. Cristianismo em meio aos desafios. A cena é Babilônia, aproximadamente 500 anos antes de Cristo. O povo de Deus foi levado ao cativeiro, incluindo o Daniel. 6 reis vieram e 6 reis se foram. Um reino veio, caiu, e outro se levantou no lugar. E em meio a tudo isso, Daniel foi, fiel. Como a gente estudou semana passada. Ele foi fiel e ele foi firme. E nos 6 primeiros capítulos do livro de Daniel, é muito fácil entendermos o que está acontecendo. Mas, honestamente, isso tudo muda hoje. Tudo vai mudar daqui em frente. Porque até este ponto em Daniel, tudo tem sido sobre histórias. Uma história de 4 jovens que se propuseram em seus corações, desde o primeiro dia em cativeiro, a não se comprometer, mas permanecer firmes e leais a Deus. Lembra, eles só comeram legumes no início. Eles não queriam comer ou beber as coisas que o rei tinha, porque foram oferecidos aos ídolos, né? Então a gente já ouviu muita história em Daniel, uma outra história de redenção do rei Nabucodonosor, que veio a reconhecer o único e verdadeiro Deus. Uma história também sobre uma grande festa de um outro rei. Você lembra? Ela tinha uma grande festa do rei Belsazar, cujo orgulho levou a uma grande queda também. Uma história também de 3 homens que enfrentaram uma fornalha de fogo e superaram pela graça de Deus. E na semana passada, eu acho que meu clímax desse livro, a história da cova dos leões, onde a fidelidade de Daniel foi testada ao máximo e Deus o livrou milagrosamente, né? E essas histórias constroem a nossa fé e nos encorajam. E entenda que não são apenas histórias, são acontecimentos reais. São exemplos de homens reais e fiéis, e exemplos de um Deus verdadeiro e fiel. Mas agora eu vou ser honesto. Quando nós voltamos aqui, quando a gente chega aqui, capítulo 7, as coisas começam a ficar um pouco mais estranhas. Um pouco estranhas, né? O tom do livro é completamente diferente. O foco parece diferente também. E, de fato, os capítulos 7 a 12 de Daniel parecem tão diferentes que é quase como um outro livro na Bíblia. Os primeiros 6 capítulos são, em sua maioria, históricos, com um pouco de previsão, um pouco de profecia. Mas os últimos 6 capítulos são, na maior parte, previsões com um pouco de história. Então, a gente vai olhar em capítulo 7 hoje, e para ser honesto, eu não sei se a gente vai passar todos os restos dos capítulos de Daniel, porque tem muita coisa lá, e algumas coisas eu não sei se é a melhor coisa para a nossa igreja estudar nesse momento. Eu estou pensando que talvez a gente vai estudar mais 2 capítulos em Daniel, capítulo 9 e capítulo 12. Não vou explicar depois por quê. Porque os outros capítulos são relativamente repetidos e não tem tanto material que é diferente. Mas a gente vai continuar, pelo menos para entender um pouco mais esse livro, né? E hoje eu queria pelo menos mais dar também uma espiada nesse mundo de profecia, essa sessão apocalíptica de Daniel. Agora, nós como cristãos, nós precisamos entender no que nós acreditamos e por que nós acreditamos no que a gente acredita. Concorda comigo? Todo mundo deve saber por que ele acredita o que ele acredita. Quando nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, estamos dizendo que parte da Bíblia é a palavra de Deus? Não. Nós estamos dizendo que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Isso inclui partes que são difíceis, como Daniel capítulo 7. Todos nós precisamos ir mais fundo em nossa fé, ser cristãos fiéis que possam defender aquilo que nós acreditamos. Porque capítulos como esse podem levar as pessoas, em algumas situações, a questionar a Bíblia. Carl Henry, um teólogo conhecido, também um autor,
E quando ele era um estudante, ele estava num campus, num universitário, com um grupo do lado de fora. E ele estava lá dando seu testemunho, um grupo de estudantes grande, sobre o que ele acreditava com respeito de Cristo. E próximo dessa multidão estava um cético que interrompeu ele várias vezes. E finalmente esse cético, esse menino, falou para Carl: deixe-me fazer uma pergunta para você. Uma pergunta simples. Você realmente acredita em todas essas histórias que tem nesse livro? Você quer dizer que você acredita que houve um dilúvio universal? Você acredita na história de Jonas e da baleia? Você acredita na história de criação? Você realmente acredita em tudo isso? E Carl Henry, o teólogo, falou: sim, senhor, eu acredito em tudo. Então o homem passou, continuando perturbando ele, tentando basicamente criar uma bagunça lá. E finalmente ele falou, o menino mais uma vez interrompeu: bem, deixe-me fazer uma pergunta para você, Carl. Como poderia um sujeito como Jonas sobreviver no estômago de um grande peixe ou uma baleia? Como esse livro diz. Com os sucos gástricos emanando, com a privação de oxigênio como parte do problema, com todas as gaixas desse canal alimentar, como ele poderia sobreviver nesse contexto? E o jovem perguntou isso. E o teólogo Carl Henry falou: Senhor, na verdade não sei a resposta para todas as suas perguntas, mas quando eu chegar no céu, eu vou perguntar a Jonas. E o cético falou, o cético menino: sim, mas e se Jonas não estiver no céu? Carl Henry falou: bom, então você pode perguntar a ele. Oh, gente, não. Sabemos que isso não é a melhor forma de tratar pessoas que têm perguntas, né? Mas nós, como cristãos, nós precisamos entender que nosso Deus é um Deus que opera milagres. E nem todos vão entender isso. Quantos de vocês já experimentou algum tipo de milagre na sua vida? Todos nós que temos Cristo em nossas vidas. Porque o milagre de todos os milagres, o maior milagre que existe é o quê? A nossa salvação. Então, para todos em Cristo, a gente já experimentou um milagre. Mas também Deus, sobre Ele, nos dá mais às vezes, né? Nosso Deus é um Deus de milagres. Se nós não acreditamos que Deus é um Deus que opera milagres, como poderíamos acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos? Nós acreditamos nos milagres nas Escrituras ou não? Então, não se trata de ignorar a ciência. É sobre admitir que existe um Deus que criou a ciência. Ou confiamos em Deus e temos fé em Deus, ou não. São as nossas opções. Agora, a mesma coisa pode ser dita sobre as muitas profecias que encontramos nas Escrituras. E começamos a ver várias profecias no capítulo 7 de Daniel. Mas o legal sobre essas profecias do Antigo Testamento é que muitas delas já foram cumpridas. A parte difícil é entendermos quais profecias foram principalmente para esse tempo antes de Cristo e quais são planejadas mais para o fim do tempo e no meio, entendeu? Apenas um exemplo. Mais tarde, em Daniel capítulo 11, há 35 versos que contêm 135 profecias que foram cumpridas e documentadas. 135 profecias que foram cumpridas em 35 versos. Incrível. As chances disso acontecer, estatisticamente, é quase de apenas 1 num bilhão. E assim, no capítulo 7 de Daniel, num aspecto muito simples de explicar. Daniel viu as coisas através de sonho, visão, né? Daniel escreveu o que ele viu, e o que Daniel viu e escreveu aconteceu com o passar de tempo. Então vamos nos levantar enquanto nós estamos lendo capítulo 7 de Daniel. E eu vou ter Ludmila ler isso para nós hoje à noite.
No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito, levanta-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma nave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno, que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo o que eu tinha visto. Ele me respondeu, dando-me esta interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava esse chifre, guerreava contra os santos e o derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação. O 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são os 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão.
Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e o meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Amém. A palavra de Deus hoje à noite. Amém? Vocês podem se sentarem. Então, deixe-me ir direto para o nosso texto hoje à noite. O capítulo 7 de Daniel é um panorama profético do que acontece desde o tempo de Daniel, ao longo da história, até que Jesus Cristo retorne de bem enxuto, né? O capítulo 7 é uma visão panorâmica, isso é importante, porque os capítulos 8 a 12 de Daniel vão tomar partes de capítulo 7 e vão expandir ou vão destacar um elemento ou outro elemento do capítulo 7. Basicamente, Daniel vê 4 bestas que saem da terra. Esses são 4 reinos, 4 impérios mundiais, exatamente como o sonho que Nabucodonosor teve em capítulo 2. A maioria dos teólogos acredita que Deus deu um sonho semelhante a Daniel, que ele havia dado a Nabucodonosor, propositalmente. Mas, de qualquer forma, esse não é o tema necessariamente, se eles são aparecidos ou não, desse capítulo, que claro que são. Mas o tema principal não é realmente necessariamente inclusive sobre um desses 3 primeiros reinos. Mas é principalmente, o foco é principalmente o reino de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. O tema principal é que a história, toda a história humana, culmina quando Deus, o Pai, dá a Deus, o Filho, um reino eterno. Talvez você não soubesse disso, mas Daniel 7 é chamado de uma passagem de referência primária por muitas razões. O apóstolo Paulo, o João e também Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, todos eles, mais tarde nas Escrituras, no Novo Testamento, olham para trás no texto de Daniel 7 e Jesus, inclusive, se referiu a Daniel como Daniel, o profeta. Então, Jesus reconheceu que Daniel profeta. Agora, como eu falei, a visão do futuro de Daniel é de 4 reinos de governo mundial que começariam em seu tempo e seguiriam em frente. Começando com o Império Babilônico, seguiu-se o Império Medo-Persa, seguido pelo Império Grego e finalmente pelo Império Romano. Então vamos dar uma olhada nessas 4 em detalhes. Primeiro nós temos o leão. O leão tinha o quê? Asas de águia. Mas o estranho era que eles foram arrancados enquanto Daniel estava olhando. O leão alado foi encontrado em escavações em cidades, inclusive em antiga Babilônia, bem interessante, simbolizando o poder do rei Nabucodonosor e as suas conquistas. O urso era o segundo besta, né? Era um animal formidável, forte, cruel. Um símbolo, inclusive, apropriado do Império Medo-Persa. A característica estranha descrita por Daniel era que havia 3 costelas na boca do urso, tinha os dentes, mostrando talvez o império se alimentando de crueldade e desumanidade em suas nações cativas. Então, quando nós consideramos as guerras desse século, faz sentido e nada basicamente muda, né? Terceira coisa é o quê? O leopardo, né? Uma imagem apropriada para o Império Grego. Alexandre o Grande, seu fundador, ampliou seu território rapidamente, alcançando inclusive Índia em suas conquistas. E tem alguns teólogos que não necessariamente concordam com isso 100%. Mas a gente sabe alguma coisa sobre esse animal. Essa besta tinha 4 cabeças. E isso é tomado como se referindo à divisão do reino em 4 na morte prematura de Alexandre, quando seus generais dividiram o império em 4. Agora imagina, Daniel está lá assistindo ou percebendo ou sonhando, né? Esse drama terrível passou diante dos olhos de Daniel e o horror
tornou-se cada vez mais evidente à medida que cada animal subsequente se tornava mais cruel, mais monstruoso do que o antecessor. Mas tinha uma quarta-feira, não quarta-feira, mas a quarta-feira. Besta aqui, obrigado. O quarto besta final não recebeu um nome, apenas uma descrição. Aterrorizante, assustadora, muito poderosa, com grandes dentes de ferro, e o comportamento desta fera tornou-se tão cruel e selvagem que ele não pode ser comparado, inclusive, com nenhum animal conhecido. Ele devorou e quebrou em pedaços suas vítimas. Provavelmente foi uma representação do Império Romano, mas francamente isso não importa. O detalhe da visão, embora seja tentador especular, não é tão importante quanto as verdades abrangentes que a visão contém. Eu vou dizer, se você pesquisar isso na internet, o que significa Daniel capítulo 7, você vai ver um monte de coisas. Que você vai ver vários tipos de gráficas e charts e pessoas vão começar a falar sobre quem eles acham que cada época representava. Mas o que eu expliquei para vocês aqui é principalmente o que os teólogos têm acreditado ao longo dos anos, entendeu? Em termos de como interpretar ou fazer uma exegese nesse texto. Bom, então o que essa visão significa para nós até agora? O que significa? Os reinos dos homens vieram e se foram. E eles podem ter sido poderosos. Eles podem ter subido ao poder numa velocidade, inclusive, muitas vezes incrível. Suas fronteiras podem ter sido extensas, mas nenhuma dessas reinos duram para sempre. Um outro governante mais poderoso, mais faminto, mais determinado, estava sempre esperando nas bastidores. E Daniel recebe uma interpretação do sonho, que essas esferas representam reis e reinos. Ele recebe a própria interpretação do sonho dentro do capítulo 7. Mas a quarta besta, representando o Império Romano, é estranha. É diferente do que todos os outros anteriores, porque parece ter um reinado inicial e um reinado posterior. A ideia é que esse império será de alguma forma ressuscitado ou trazido de volta, de alguma forma talvez fragmentada, no final dos dias, pouco antes do Messias chegar. Mas o mais importante sobre o quarto império é que um líder vai emergir dele, né? Um líder que emerge dele, um líder poderoso, que nós o chamamos de o Anticristo. E ele usa 25 nomes na Bíblia, inclusive a besta em Apocalipse, capítulo 13, mas ele se chama, ou ele chamou desse capítulo, o chifre pequeno. Então, nesse capítulo tem essa, chamado ele chifre pequeno. E me perdoe, gente, porque isso é um pouco complicado o texto para fazer em português, tá bom? Então, tá comigo? Não é normal. Não estou falando, Daniel estava lá em frente da fornalha, tem muita terminologia, so, obrigado pela paciência. Bom, então deixe-me compartilhar um pouco sobre Anticristo. Paulo se refere a essa figura como um homem de iniquidade. Lemos em 2 Tessalonicenses que ninguém te engane de maneira alguma, pois aquele dia da segunda vinda de Cristo não verá, a menos que a rebelião venha primeiro, e o homem de iniquidade seja revelado, o filho da destruição. E você sabe o que está restringido agora para que ele seja revelado no seu tempo? Pois o mistério da ilegalidade já está em ação. Então, Paulo escreveu que um homem de iniquidade está chegando. Ele diz que o ministério de impiedade já está em ação. Então, a maioria dos teólogos acredita em duas coisas importantes aqui. Duas coisas importantes. Primeiro, uma figura distinta de grande poder satânico está chegando. E segundo, sua presença misteriosa já pode ser sentida no tempo presente. A gente chama isso em inglês now and not yet. Agora e ainda não. Ele já está aqui, mas ele ainda não está aqui.
1 João 4. Todo o espírito que não confessa Jesus Cristo não é de Deus. Este é o espírito do anticristo que você ouviu que estava chegando e agora já está no mundo. Isso que a Bíblia diz no Novo Testamento. O espírito de anticristo já está presente em nosso mundo. Já estava na época de João e também hoje em dia. John Piper coloca dessa forma: existe um futuro anticristo ainda por vir, mas o espírito do anticristo já está no mundo. Então, quando nós lemos o que João escreveu, nós vemos que muitos anticristos estão presentes, mas o último virá um dia. 1 João 2, o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, mais uma vez, agora, mas ainda não. Então, para colocar isso de uma forma ainda mais simples, o que nós lemos em Daniel capítulo 7 é profetizar sobre o que Paulo e João escrevem. Paulo e João imaginam uma última vez antes da segunda vinda, quando uma pessoa de grande poder demoníaco vai se levantar em rebelião contra o verdadeiro Cristo e seu povo. Enquanto isso, as características satânicas dessa figura já estão e sempre se manifestam no mundo com maior ou menor domínio. Entendeu? De novo, o anticristo está chegando, mas já está aqui, em termos de espírito. É por isso que a Bíblia diz: muitos enganadores saíram ao mundo, aqueles que não confessam a vinda de Cristo na carne. Esse é o anticristo, segundo João 1:7. Agora, o anticristo é descrito no Apocalipse, capítulo 6, como o cavaleiro de cavalo branco, que vem conquistando e para conquistar. Ele veio, principalmente no início, pacificamente. Mas o que segue a ele é carnificina, né? É devastação. E derramamento de sangue. A Bíblia também diz que o anticristo será acompanhado por um outro chamado um falso profeta. Em Apocalipse, capítulos 13, 16, 17 e 20, todos mencionam ou descrevem este falso profeta. O falso profeta é descrito como aquele que tem a aparência de um cordeiro, mas ele falava como um dragão. Ele vai dirigir o mundo para obedecer a besta. Seu principal trabalho será o engano. Ele será capaz de realizar milagres, inclusive a Bíblia diz, e enganar as pessoas a seguirem a besta ou anticristo. Todo mundo está comigo? Teologia, é bom. Agora, voltando para Daniel. No meio do seu pesadelo sobre as feras terríveis, há uma visão que o faz olhar para cima. Olha em versículo 9 aqui. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou julgamento e os livros foram abertos. Aqui está uma gravura de Deus, descrito como o ancião dos dias. Aqui está o Eterno, que está no controle absoluto, sentado em seu trono, com milhares e milhares de servos o assistindo. Não importa qual terrível seja qualquer reino, Deus não apenas os criou, mas também os julga. Nada está fora do controle de Deus. Nada está fora do seu controle. Nada está além da sua justiça. Nada pode mudar os seus planos. E no centro do seu plano está o Filho do Homem. O Filho do Homem. The Son of Man. Veja o versículo 13 aqui. Vi nas visões noturnas, e eis que com as nuvens do céu
veio como um filho do homem. E ele veio a ancião dos dias e foi apresentado diante dele, e a ele foi dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino que não será destruído. Os reinos humanos podem ser fortes. Os reinos humanos podem nos aterrorizar, como o reino humano, ou Alemanha, nazistas, ou organizações terroristas como Al-Qaeda ou Talibã. Mas todas essas coisas são transitórias. Eles serão levados à justiça, mas o Filho do Homem vai reinar sobre eles para sempre. Por favor, note que o Filho do Homem não é uma besta, como as outras imagens em Daniel. Ele é humano. Esse Filho do Homem, em Daniel 7, é humano supremo que vai governar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para sempre. 81 vezes nos 4 evangelhos do Novo Testamento, o termo Filho do Homem aparece e foi o termo que Jesus usou para se referir a si mesmo, para descrever a si mesmo. Ele se chamou o Filho do Homem, referindo-se a essa primeira menção a ele em Daniel capítulo 7. Jesus se chamou o Filho do Homem. Então aqui nós temos em Daniel capítulo 7 uma profecia sobre Jesus Cristo. Versículo 13, a segunda vinda de Cristo. Esse tema domina a Bíblia também. Às vezes a gente não gosta de falar muito sobre isso, mas acredite ou não, no assunto mais discutido na Bíblia, próximo ao assunto da fé, do que a segunda vinda. Trata-se de mais que 1.800 vezes na Bíblia. Jesus se referiu pessoalmente à sua segunda vinda 21 vezes e 50 vezes na Bíblia nos dizem para estarmos prontos para a sua vinda. Agora, quando eu falo sobre isso, eu não estou falando ainda, a gente vai tratar isso, sobre essa questão de tribulação, será que a gente vai, tem várias perspectivas sobre isso. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas a gente sabe uma coisa, Jesus está chegando um dia. Alguém pode dizer, bem, por que Jesus está vindo? Ele já veio uma vez, por que ele simplesmente não ficou por aqui? Por que ele teve que ir e voltar? Quando Jesus voltar para a segunda vez, vai ser diferente do que quando ele veio pela primeira vez. Ele veio pela primeira vez para lidar com o nosso pecado, principalmente. E demonstrar que ele é filho de Deus. Você sabe o que ele vai fazer pela segunda vez? Ele vai governar a terra. É por isso que o escritor de Apocalipse, João, vendo a vinda de Cristo, escreve aquelas famosas palavras: ora, vem depressa, Senhor Jesus. Come quickly. Depressa, Jesus. Venha rápido. Daniel viu isso. João viu isso. Você consegue ver isso? Consegue enxergar essa necessidade? Veja o versículo 10. O tribunal estava sentado. Os livros foram abertos. Não sei sobre você, mas para mim, um pouco assustador essa ideia. Os livros foram abertos. Apocalipse 20 diz a mesma coisa. Eu vi os livros serem abertos. Vocês sabem que Deus aparentemente mantém livros sobre todos. A questão é quando ele chega à nossa página. Talvez, não talvez, ele vai procurar, ele vai saber, né? Mas procurar um grande selo quitado na página. Cancelado o pecado daquela pessoa. Quitado pelo sangue de Cristo. Eu espero que essa frase esteja lá para mim e para você. Espero que você seja um seguidor de Cristo e seu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Espero que você saiba o Evangelho, que você conheça o Evangelho. Espero que você conheça Jesus Cristo. Porque tudo que a Bíblia diz que vai acontecer, vai acontecer.
Vai acontecer. Pode ter certeza sobre isso. A boa notícia é que Jesus morreu na cruz por nossos pecados, para nos poupar da eternidade longe dele. Ele veio para salvar até mesmo seus inimigos. Ele não tem amor simplesmente sem condição. Ele tem um tipo de amor que é contracondicional para cada um de nós. Jesus veio para perdoar cada um de nós, para que antes esse tribunal seja assentado, os livros sejam abertos, ele possa se levantar e dizer: Pai, aquela pessoa, ela é meu, ele é meu, ela é meu. Eu tenho relacionamento com ela, eu tenho relacionamento com ele. Meu sangue, essa pessoa. Essa decisão que nós precisamos tomar. A gente faz parte do reino do anticristo ou a gente faz parte do reino de Cristo? É tão simples. Você pode saber tudo sobre Daniel capítulo 7. Você pode interpretar todas essas ideias de essas bestas de reinos e esquecer coisas de primeira importância. Jesus Cristo é o Senhor, sua vida. Sobre a sua vida. Você tem relacionamento com o Senhor. Porque essa profecia vai ser cumprida. Vai acontecer. A questão é, a gente vai estar preparado para que o Senhor tem preparado para nós. Vamos orar? Deus, obrigado por essa passagem hoje à noite. E enquanto nós estamos preparando para celebrar Santa Ceia hoje à noite, eu peço a Deus que a gente pode considerar a seriedade desse assunto. Eu confesso ao Senhor que é difícil colocar em palavras a importância de entender a importância para cada um de nós dessa passagem. É difícil colocar em palavras como nós precisamos entender que o espírito do anticristo já está enganando muitas pessoas. E pedimos, Deus, que a gente não vai ser enganados por isso. Nem os membros das nossas famílias, nem os nossos amigos. Que Tu possas salvar pessoas em nosso meio, Senhor. Que Tu possas resgatar pessoas, Senhor, em nosso meio. E se existir pessoas aqui, se houver pessoas aqui hoje à noite, Senhor, que não têm essa confiança em Ti, que eles também possam dizer, sim, eu quero entregar a minha vida a Ti, Jesus. Não simplesmente por causa de medo, mas por causa de amor. Por causa de tudo que Tu fez por nós na cruz, para nós na cruz, Senhor. Será que alguém aqui hoje à noite não tem essa confiança? Certamente existem algumas pessoas. Eu não vou pedir uma profissão de fé hoje à noite, mas eu quero, enquanto a gente está celebrando essa Santa Ceia, tomando esses elementos, refletindo, que pessoas nessa situação pensa, reflita, considere a bondade do nosso Deus, que oferece uma oportunidade de andar com Ele pessoalmente, através do Filho do Homem, Jesus Cristo.